Bom, vamos falar sobre essa situação de mercado até chegar na temática do jogo contra o Grêmio, que vai acontecer nesse próximo sábado na Arena Fonte Nova, até para poder situar o torcedor, né, e acalmar os ânimos de quem está chegando aí, querendo saber um pouco mais sobre essa pauta, né? Saiu ontem, gente, uma matéria no UOL, falando sobre Luciano Rodrigues e falando sobre uma suposta disputa entre Palmeiras e Grupo City pela contratação do jogador de 20 anos do Liverpool do Uruguai. Inclusive o Liverpool do Uruguai, Liverpool de Montevidéu, está no mesmo grupo da Libertadores do Palmeiras e já teve a oportunidade de enfrentar a equipe do Palmeiras, né? Pelo Liverpool do Uruguai, Luciano Rodrigues na temporada passada foi o artilheiro do campeonato, campeão, foi convocado para a seleção olímpica, né, para o pré-olímpico, teve destaque novamente no pré-olímpico, fazendo inclusive gols bonitos, né, e tudo mais. E além disso, ele também foi convocado por Marcelo Bielsa, ninguém mais, ninguém menos do que El Loco Bielsa, para a seleção principal. E vem sendo utilizado, vem sendo uma peça dentro da seleção principal. O crescimento aí de Luciano Rodrigues é algo assim assustador e que tem chamado a atenção de muita gente. Inclusive, na primeira oportunidade que ele foi especulado no Bahia, numa suposta disputa com Vasco e Cruzeiro na época, lá no finalzinho do ano passado para o começo desse ano, ele surgiu ali em um nível e hoje ele já está em um nível acima, né? Isso daí está mais do que claro. Foi antes do pré-olímpico. Ele conseguiu se destacar no pré-olímpico e depois ir para a seleção principal. Ali já era difícil a contratação do atleta, né? Pelo que ele vinha demonstrando na temporada passada, pelo que ele representou para o futebol, mais difícil ainda agora, né? Mas a gente está falando de um Grupo City. Inclusive, essa é uma dúvida que eu tenho muita vontade de sanar com o Cadu Santoro, mas infelizmente, né, a gente já chamou em algumas oportunidades lá no começo, depois também, para poder conceder entrevista, e isso ainda não foi possível, né? Até o momento, o Cadu, fora o clube, só concedeu entrevista aí, se eu não estou enganado, para o Futebol SA, que faz também um trabalho sensacional. E uma dúvida simples que eu tenho, e que eu acho que muitos torcedores têm, é essa com relação, assim, dá para um jogador ser adquirido pelo Manchester City, por exemplo, e criar um projeto de carreira para o Manchester City e ser repassado de imediato para o Bahia, porque eu acho que Luciano Rodrigues só viria numa circunstância como essa, pelas movimentações do Bahia no mercado até aqui, né, de gastar até 24, 25 milhões de reais em jogador e tudo mais, né, ter sido o máximo ali o que gastou em Caio Alexandre e Jean Lucas, né, o valor de Luciano Rodrigues está muito acima disso. Então acho que numa circunstância do Manchester City levar e ele ficar aqui um ano no Bahia, ou jogar o brasileiro pelo Bahia para depois ir para lá, seria possível. Mas isso é viável, é algo que pode vir a acontecer. É um tipo de dúvida simples, eu acredito, mas que eu tenho aí com relação a essa situação. Mas vamos ver aqui a matéria para ter melhor. A matéria é do UOL, tá, gente? E que fala de uma apuração do jornal AS, né? Que é um jornal muito respaldado aí no mundo todo quando se trata de cobertura sobre futebol. Palmeiras e Grupo City estão na briga por Novo Soares. Caramba, mas tudo bem. De jornal. Prestes a perder Hendrick, principal atacante do time, o Palmeiras pode buscar um substituto no Uruguai, mais especificamente no Liverpool, adversário do Alviverde na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O alvo seria Luciano Rodrigues, de acordo com o jornal espanhol AS, né? O que aconteceu? O atacante é apelidado de Novo Soares. Rodrigues tem 20 anos e se destacou nas boas campanhas da seleção de base do Uruguai em 2023. A seleção celeste foi vice-campeã sul-americana e campeã mundial, e ele estava sendo a principal peça desse time, campeão mundial, inclusive. Atual campeão uruguaio, titular do Liverpool de Montevideo, o jogador ajudou o time a derrotar o Peñarol na final da primeira divisão nacional em 2023 e a levantar a taça pela primeira vez na história. Rodrigues chamou a atenção no confronto contra o Palmeiras. No duelo pela segunda rodada da fase de grupos, vitória por 3-1, o atacante teve uma boa atuação, o que teria aumentado o interesse dos dirigentes palmeirenses de acordo com o AS. O Grupo City também tem interesse no jogador, dono de vários times pelo mundo, inclusive o Montevideo Torque do Uruguai e o Bahia, no Brasil. O Grupo City seria o principal concorrente do Palmeiras para tirar o jogador do Liverpool do Uruguai. O jogador já disse que gostaria de atuar no Brasil. Em entrevista à ESPN, Luciano Rodrigues disse que o futebol brasileiro está muito avançado na América do Sul e que ele gostaria de assim como o Hendrick, ele deve jogar a próxima Copa América. Luciano Rodrigues deve fazer parte do grupo convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai. Com relação a esse interesse do Grupo City, nada novo sob o sol, né? Isso daí a gente já sabe, já foi veiculado e Uhum. tudo mais. O que há de novo é o interesse do Palmeiras, né? Que de alguma forma aí pode
criar no torcedor do Bahia uma expectativa maior. Porque se o Palmeiras estaria ali se movimentando para poder tentar trazê-lo, né, talvez o parâmetro não seja logo o Manchester City, e sim antes um Bahia da vida aqui no Brasil. Né? Então, seria um nome excelente que joga em diferentes posições do ataque. E eu já falei isso em oportunidades e reitero. Por isso que eu crio até algum tipo de expectativa e alimento essa possibilidade. Porque ele se encaixa Uhum. muito no que Ceni, né, gosta de construir no aspecto ofensivo. Ele é o atacante que sai da área a todo momento, sabe? Estupiã tem dificuldade de se desenvolver nesse time de Ceni, em uma circunstância específica ele pode jogar, mas é um cara que a gente sabe que não vai ter vida longa ali com esse time, com essa estrutura de hoje. Everaldo, quando ele entra em muitas oportunidades, entra aberto pela direita, entra atrás de Tassiano, como foi nesse clássico Bavi, nas costas ali de Tassiano, né, para poder ter essa liberdade na entrada da área. Então, claramente, Ceni quer. O jogo de Ceni não é tão sugestivo para aquele 9 tradicional. Né? O jogo de Ceni é sugestivo para esse 9 de mobilidade, de dinâmica e etc. Então, pô, o Luciano Rodrigues se encaixaria perfeitamente. É difícil, é até quase que inviável, mas tá aí, mais uma vez, o Grupo City sendo vinculado ao nome de Luciano Rodrigues, meu querido Foninha. Barba, só antes de eu dar umas opiniões, o seu áudio tá dando umas picotadas aqui, viu? Volta e meia ele É tem mesmo? dado umas. É. Aqui Tira a e bota de internet tá novo o normal. microfone. De Não, boa, parece que é vambora. mau, parece ser mau contato do HyperX. Mas, é, só falando agora, terminando de puxar o gancho, eu acho que se o Grupo City entra nessa briga contra o Palmeiras, seria uma briga grande, né? A gente já sabe que tivemos uma briga aí relacionada a Bahia e Palmeiras com relação a Cauli no começo da temporada, mas agora seria uma contratação muito difícil para o Bahia, mas é como o que Barba disse. É, talvez, quem sabe, coisa que são planos do Grupo City, pegar jogadores novos, meio que dar uma lapidada no processo dele de crescimento como atleta, como profissional, com as implementações do Grupo City, digamos assim, aqui no Brasil, no Bahia, para quem sabe depois os caras pegar ele e botar para jogar no City. Né? Então, quem sabe o Bahia possa ser essa ponte para a gente trazer o jogador para o Grupo City. Aí a gente vira e fala, não é o Bahia que está contratando ele, talvez seja o Grupo City fazendo a contratação, visando com que ele jogue no Manchester City no futuro, mas agora de início botando ele para jogar no Bahia no Campeonato Brasileiro, que é um desejo também dele. É, é um bom atleta, eu tava até vendo os números dele aqui, Barba, e até, tipo assim, pouquíssimos jogos na Libertadores ele já tem gol marcado, né? 9 jogos na primeira divisão de lá, e ele já tem 4 gols marcados e assistência. Então, assim, é um atleta que tá com os números bons, um atleta que a gente sabe do valor dele, já havia sido sondado o nome dele antes, agora de novo. Então, enfim, vamos torcer para que a gente sirva aí de ponte para, não sei, os planos do Grupo City. Eu acho que ele é um atleta assim, de muito peso para ele poder vir para ser do Bahia só e acabou, passar 2, 3, 4 anos aqui, sabe? Eu acho que se ele vier, ele vai ser no esquema que você falou aí, para fazer a ponte para ele subir depois. E aí fica a minha curiosidade, porque aqui, como destaca o SC Bahia, Savinho vai sair do Girona. O Girona já tá nesse estágio, né? Savinho tá saindo para ir pro Manchester City, houve a possibilidade da ida do Ian Couto também, que é um jogador hoje de seleção brasileira, é um jogador que é observado por Guardiola desde antes da ida pro Girona, e no Girona adquiriu um nível de maturidade tão bom que chegou aí para a seleção. E existe essa situação também com outros atletas. Eu acredito que o Bahia pode vir a chegar nesse estágio, mas ainda não é, né? A gente ainda não viu. A galera até de maneira pejorativa fala sobre o Bahia ser satélite e tudo mais, mas isso na prática ainda não aconteceu. Eu queria até que acontecesse em uma ocasião ou outra, né? No estágio atual do Bahia, no ano 1 com o Grupo City, ser satélite em alguma circunstância seria muito bom, pô. Eu estaria satisfeito de ter Luciano Rodrigues aí para jogar só o brasileiro desse ano para depois ir pro Manchester City, sabe? Eu também Acho que acho no lindo. estágio atual da gente tá ok, né? Nenhum tipo de problema com relação a isso, né? Depois, né, com as coisas avançando, o Bahia tendo até mais bala na agulha, se tornando autossustentável, podendo gastar mais grana para poder contratar de maneira um pouco mais robusta e tudo mais. Aí é uma outra situação e eu não vou querer ver os destaques do Bahia saindo com tanta facilidade, né? Concordo. Mas para a realidade de hoje, ser satélite para um cara do nível de Luciano Rodrigues vir aqui jogar no final da temporada e depois ir pro Manchester City, para mim seria excelente, né?